Aqui no Brasil, o Dia do Baterista é comemorado no dia 20 de setembro. Para você que está curioso com relação a esse tema e para você que não sabia ou que quer revisitar esse tema, tem episódio aqui do Repercuta Podcast falando sobre a data, o porquê da escolha, e eu fiz também uma linha do tempo com alguns bateristas ícones ao longo das décadas, numa forma de homenagear todas e todos nós que ficamos por trás dos tambores, peles e pratos. E nessa série sobre o Dia do Baterista, nos anos seguintes, eu resolvi fazer uma lista dos 5 bateristas preferidos, 5 referências para mim, entre tantos, escolhi 5. E no outro episódio repeti a dose, dessa vez com 5 bateristas brasileiros que mais me enchem os olhos e que de alguma forma é uma referência para mim. São eles os episódios de número 3, 98 e 138. Mas para esse episódio aqui do Repercuta, seguindo essa linha em alusão ao Dia do Baterista, resolvi fazer uma pesquisa para saber os primeiros caras que se tem registro enquanto baterista mesmo, mais próximo do que a gente tem na era moderna, entre bumbo, caixa, prato, ou pelo menos uma montagem mínima nesse sentido, já concentrado no músico só. Já que era dividido, né? A gente tinha um caixeiro, o cara que tocava o tambor, o cara que tocava os pratos, principalmente voltados para as big bands. E aí, no meio das pesquisas, encontrei vários nomes, dentre os quais escolhi um. Me deparei com Didi Chandler, que é o tema, o alvo desse episódio aqui do Repercuta Podcast. Eu sou Jade Tavares e é muito bom ter você por aqui mais uma vez. Come on, Didi. There we go. Repercuta. E para iniciar essa história, essa jornada, deixar delimitado aqui que de certa forma é difícil ser tão exato assim, pensando em primeiros bateristas existentes no mundo. Isso porque depende do ponto de vista. A gente pode focar na história da bateria moderna, como eu falei anteriormente, e como a gente a conhece hoje, com um kit mínimo e básico, contando com bumbo, caixa e pratos, ou na mãe da bateria, a percussão, indo para a história da percussão, e aí a gente vai lá para trás, a gente remonta desde das tribos africanas. Dessa vez a ideia, o foco é na bateria moderna mesmo. Mais à frente também faz parte de uma pesquisa muito mais ampla e muito mais complexa, na verdade. Fala um pouco da história da percussão e que se confunde com a história da confecção do primeiro tambor. Mas como aqui o foco é a bateria moderna, eu encontrei um viés e um caminho mais ou menos definido. Para contextualizar, antes da bateria moderna como a conhecemos hoje, a percussão, em sendo o instrumento mais antigo do mundo, através da existência dos tambores, produzidos em tronco de madeira e utilizando peles de animais para poder percutir. Esses tambores remontam desde civilizações africanas, asiáticas e indígenas há milhares de anos. E nesse caso, esses tocadores de tambor seriam os primeiros percussionistas da história. Já no foco da bateria moderna, a partir dos anos 1800, temos as baterias rudimentares, localizadas predominantemente nos Estados Unidos, a partir dali sendo espalhadas para o resto do mundo, que remonta do final do século XIX e início do XX, no finalzinho do século XIX, quando os músicos de jazz, em que os bateristas iniciaram essa experimentação à época, ao montar um pequeno set, contando com bumbo, caixa e pratos, em um só kit, em um kit único, para economizar espaço em bandas de jazz e também fanfarras. E tendo Nova Orleans enquanto um laboratório efervescente de experimentação musical, havia essa demanda por uma variedade cada vez maior de sons diferentes e timbres diferentes por parte dos percussionistas. É claro, a gente não pode esquecer também isso tudo aliado aos espaços e palcos e teatros cada vez menores para acomodar esses instrumentos e músicos, o que fez também com que essa combinação desse certo para que apenas um músico, um baterista, nesse caso, tocasse tudo. Outro fator, é claro, é a questão financeira, o que seria apenas um cachê. E aí temos a descoberta, digamos assim, das primeiras baterias, o advento das primeiras baterias, o início de um conjunto e de uma construção, inclusive, que me passa muito na cabeça, se você prestar atenção. A disposição da bateria, a história da bateria moderna, segue imutável e segue em movimentação, ela não é estática, ela está sempre
vindo novidades, inovações e deixando cada vez mais rico toda essa história dos tambores e, por consequência, de quem os toca também. E é claro que a ideia de juntar esses elementos era de fato para economizar espaço e também dinheiro, já que apenas um músico recebia um cachê só ali no caso, ao invés de precisar pagar 3, 4 músicos diferentes. Mas vamos para o personagem principal desse episódio. É importante esse contexto para até entender a importância do Didi Chandler para os outros que viriam depois. E a sua liberdade, a sua experimentação e a sua coragem também de enfrentar o que estava posto e dar uma nova cara e dar uma nova roupagem, coisa que ficou para a história. Nós temos o protagonista desse episódio, o Didi Chandler, baterista nascido em Nova Orleans e que teve sua atividade ali por volta de 1890. Ele que é acreditado como um dos primeiros bateristas a usar o pedal de bumbo, inovação incrível para a época. Eu vou detalhar mais na frente. Entra aí o Didi Chandler, que descobriu uma maneira de tocar todas essas partes juntas, inventando assim os primeiros kits. É com ele que tudo muda. Em Nova Orleans, ele que surgiu tocando em várias bandas e rapidamente se tornou conhecido, é um dos primeiros a experimentar o uso do pedal de bumbo, o que na época foi revolucionário para a bateria e para o tocador de tambor, o que o deixou com as mãos livres para tocar outros tambores, já que o grande bumbo era tocado com as mãos, então com o pé ele ficava ali liberado e as mãos ficavam livres para as movimentações entre caixa e pratos. A grande inovação do Chandler vem de como ele montou os seus primeiros kits, não só o uso do pedal, mas em como ele começou a montar ali o que seria, digamos, o que hoje a gente vê, a colocação de um chimbal, de uma caixa, e ele descobriu essa maneira muito espontânea de tocar bumbo, caixa e pratos com esse pedal, enquanto ao mesmo tempo ele usava as mãos para tocar a caixa. O Didi tocava em bandas de brass band e outros grupos de dança no final do século XIX, sendo creditado como um dos primeiros a usar um pedal de bumbo ou a tentativa de um pedal de bumbo. Eu tô falando isso porque tem inclusive um vídeo muito interessante do Stuart Copeland reverenciando o Didi Chandler e mostrando um protótipo de um primeiro pedal e como era. Ele era praticamente duas tábuas, uma que servia de sapata, o outro que ficava encostado na pele do bumbo, com um pequeno pirulito, que a gente pode chamar de batedor ali, e não ficava preso na parte inferior do bumbo, igual usamos hoje, que tem a tecnologia avançada e tudo mais. Mas havia uma espécie de cordão que pendurava o pirulito, o que seria o pirulito hoje, a cabeça do batedor, na parte superior do bumbo. Então, na medida que você pisava essa primeira tábua, empurrava a segunda tábua, que empurrava o batedor, que tinha contato com a pele do bumbo. E aí, também é importante falar, antes do Didi, o bumbo era tocado com as mãos ou por outro músico, o que fez com que, com a presença do pedal, o baterista conseguisse tocar sozinho, bumbo, caixa e pratos, tudo ao mesmo tempo. Isso também é importante dizer porque não tinha nada, não era um por vez. Já houve também essa evolução em que o mesmo músico ele conseguia tocar simultaneamente bumbo, caixa e pratos. Isso pra gente hoje, né? A gente tá em 2025, na altura de gravação desse episódio. Isso parece tão óbvio, né? Mas pensa naquela época, assim, algo que seria impensado, e eu fico imaginando, inclusive, se as pessoas desistissem, assim, não, isso aqui não é possível, não vai dar para fazer, a gente nunca teria evoluído, né? E aí, é nessa esteira que se abre um caminho para a bateria moderna. E a cultura de Nova Orleans, o contexto histórico, no início do século XX, foi um campo fértil, influenciando a própria montagem de um kit de bateria. Até porque nosso instrumento não é um só, né? São muitos. Temos os pratos, os tambores, os efeitos. Dentro dos tambores, vários tamanhos e medidas, dimensões diferentes. Um híbrido, inclusive, de várias culturas, com peças vindas da Ásia, outros da África e outras desenvolvidas na América. Sobre os estilos que ele tocava, girava em torno do ragtime, das marchas e do proto-jazz, e aí é uma semente do jazz, o que viria a ser o jazz depois, e que os outros bateristas influenciados pelo Didi, inclusive, se fariam uso, né? E se expressariam. E é nesse fluxo que o Didi ajuda a criar uma base rítmica que depois influenciaria o jazz de Nova Orleans. Uma curiosidade, e que para mim é certa tristeza não conseguir trazer para cá, é que não há gravações, pelo menos registros oficiais do Didi Chandler tocando. Isso porque a tecnologia de gravação na época ainda também era muito limitada, e inclusive até para achar fotos dele foi difícil.
Foi um processo grande para achar uma foto, inclusive foto em boa resolução, tentar melhorar o máximo possível para poder mostrar para vocês. Para você ter uma ideia, apenas uma imagem que é conhecida dele, que data de 1896, ele estava compondo a John Hobscawm Orchestra. Ele aparece no canto esquerdo e é essa que eu utilizei aqui para a capa também do episódio. Ele já aparece inclusive com um pedal de bumbo visível, sendo essa a evidência mais antiga do instrumento na história. Essa foto é interessante, ela faz parte de um artigo na Smithsonian Folkways que cita essa foto como a única sobrevivente existente, e essa imagem teria feito parte do arquivo do William Hanson Hogan Jazz. Mas alguns relatos históricos de músicos contemporâneos confirmam a importância do Didi, independente da existência de alguma gravação em algum registro de sua autoria. E como não há registros em vídeo, a julgar pela disposição na imagem, me faz pensar que ele tocava o bumbo lateralmente, digamos, entre as pernas e com o pé direito lateralmente. A diferença que a gente faz hoje, que é de forma frontal. Na mesma pegada das bandas de rua, das bandas de fanfarra, de desfiles, mantendo ainda aquela disposição, aquele visual, aquele posicionamento. E por ser de um tempo ainda tão mais remoto, tão mais lá atrás, ele não ficou famoso e dá para perceber que ele não tem o mesmo reconhecimento que um Gene Krupa, por exemplo. Mas é inegável que sem a ideia e sem a experimentação dele, talvez a bateria ela não existisse do jeito que a gente conhece hoje. O Didi Chandler tocava em dois mundos diferentes. Os vários shows que aconteciam em casas noturnas, nos clubes, nos bordéis de Storyville, e os shows da alta sociedade em lugares como o Hotel Grunwald, que era perto do Canal Street, lá em Nova Orleans. Então era um cara que também ele circulava entre a periferia e a elite. O Didi era mestiço e também por conta disso, por estar ali nessa interseção, ele até se passava por branco, ele era tratado enquanto branco em alguns ambientes. Mas ele não teve vida fácil porque em algum período da vida ele foi proibido de tocar nos lugares da alta sociedade, por já ser tratado enquanto um cara que tinha um sangue mestiço, então não podia frequentar e nem tocar nos lugares da elite. E aí é a partir da limitação que vem a inovação. Muitas vezes acontece isso mesmo. A gente tem vários exemplos na história da humanidade. Outras pessoas fizeram isso antes, mas no caso do Didi, ele teve a ousadia de usar um pedal improvisado. Obrigado, Didi Chandler, senão a gente não estaria aqui hoje, né? Nessa época, o que reinava era o estilo chamado Double Drumming, que contava exatamente com a dupla de bateristas, uma dupla de tocadores de tambor, tudo com as mãos. E essa ideia do pedal rapidamente ganhou adesão entre outros músicos de jazz e outras bandas de jazz, principalmente nos lugares mais pobres, porque nos lugares onde a galera tinha dinheiro, eles não tinham condição de pagar 2, 3, 4 músicos tocando os tambores ali. Nos lugares mais pobres foi onde essa inovação do Didi ela ganhou mais proeminência com mais rapidez, então ia um só mesmo lá fazendo tudo sozinho. A partir daí o jazz ganha vida e a gente tem os primeiros passos de dança como o swing. E a gente tem o tratamento que o jazz tinha na época. Se hoje é algo tão complexo, que é tão rico, na época ainda era visto enquanto uma forma de arte culturalmente irrelevante. Era uma coisa do gueto mesmo, era uma coisa do baixo clero. Coisa que um século depois a gente vê o extremo oposto. Mas é claro que nessa gênese do jazz é importante e esses desafios eles acontecem para que vai se formando aos poucos e se consolidando, principalmente quando ninguém está prestando atenção em nada, ninguém está esperando nada. É a partir daí que as pessoas têm liberdade plena para poder experimentar e ir construindo ali os pilares e as principais características de cada ritmo, de cada gênero musical e de cada expressão artística como um todo. Vale lembrar que esse pedal rudimentar ele não era tão suave como nós temos hoje, e aí a tecnologia avança, né? A gente tem os de corrente simples, corrente dupla, os de direct drive, enfim, os duplos mais na frente, mas era difícil tocar e chamava bastante atenção também porque tinha bastante ruído, mas foi um ponto inegável na evolução da bateria como um instrumento mais dinâmico e que tinha ali as frequências grave, média e agudo que estava começando a se delimitar ali e trazendo riqueza de timbre e também de groove.
Em sua vida pessoal, o pouco que se sabe do Didi Chandler é que ele bebia muito, usava um chapéu, era sua marca registrada, era considerado por outros bateristas da época um dos melhores da sua geração e tinha a bateria afinada de forma mais pro agudo, tendo uma das suas marcas registradas o rufar dos tambores. Outra característica do Didi era o seu bom humor ao tocar também, então ele meio que na performance ele meio que misturava isso, a tocabilidade, com uma coisa meio que de malabarismo também, para gerar um número de entretenimento visual também. Versatilidade é uma das marcas do jazz e é uma das marcas do Didi Chandler, com bastante improvisação, a sensibilidade do que está se tocando no momento, a interação com o público e a experimentação rítmica e visual para o set moderno da bateria. O Didi Chandler foi na contramão do que se fazia até então, já que vários percussionistas eram limados, eram polidos, eram podados e tinham que tocar exatamente o que era pedido, era sentar e tocar, e muitas vezes sem tanta liberdade. O Didi foi na contramão disso e construiu a história que construiu. O Didi Chandler era negro, ele era um homem preto. A depender de quando você está ouvindo esse episódio, já tem saído. Eu vou contar algumas histórias, eu prometi contar algumas histórias de bastidores daqui do Repercuta Podcast, e aí eu lembrei de bateristas que eu já tive contato em alguma medida, em sendo pretos e que não tem, eu não sei se eles não têm a noção ou se eles realmente negam, se é uma desonestidade intelectual mesmo do cara, se o cara dá uma de doido, mas ele demoniza os tambores africanos, a cultura africana, ele sendo preto e tocando tambores, sabe? Então acho que é o mínimo você saber de onde vem e pra onde vai, minimamente, sabe? E sobre o legado dele, dentre bateristas que levaram esse legado para frente e foram desenvolvendo e trazendo novos patamares, nós temos o Baby Dodds, que data entre 1898 e 1959, considerado um dos pais, nesse caso, da bateria no jazz. O Zoot Singleton, 1898 a 1975, outro pioneiro do jazz que tocou com Louis Armstrong. E aí as primeiras estrelas, podemos dizer assim: Gene Krupa, 1909 a 1973, primeiro baterista a se tornar um grande astro, a ter destaque individual e reconhecimento enquanto baterista mesmo, não apenas compondo bandas. Nisso, tendo o seu auge entre os anos 30 e 40, Gene Krupa é fundamental para entender a história da bateria. Ela é uma antes do Gene e outra depois. E temos também o Chick Webb, para ficar entre alguns nomes, entre tantos nomes que temos, o Chick entre 1905 e 1939, no caso dele, um dos primeiros grandes líderes de orquestra e que também era baterista, coisa que, por exemplo, o Buddy Rich mais na frente também faria. Isso para ficar só entre os grandes nomes que vieram após o Didi, que contribuíram, ajudaram a pavimentar um caminho traçado inicialmente por ele, com ousadia, criatividade, tendo uma ideia, né, e ficando para a história. É claro que todos nós seguimos esse legado dele a cada vez que a gente monta nosso kit, fazemos nossos shows, gravações e tocamos a nossa bateria. O Didi Chandler foi um dos responsáveis por tocar a mente e coração das pessoas durante eventos e cerimônias de vários tipos. Consagrado, Chandler foi um inventor prático, além de músico, inventor, trazendo a bateria enquanto um kit, até porque antes disso era um amontoado de coisas, era um amontoado de instrumentos, e foi com ele que iniciou essa coesão e essa conversa, inclusive, entre as várias peças da bateria, o que se tornaria a bateria depois. É a partir do trabalho dele, da carreira dele, que esse grande legado ficou para a história.